A graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Amém? Amém. Bom, hoje encerraremos a nossa série de mensagens no livro de Filemon. Você pode abrir, então, a sua Bíblia em Filemon. Faremos a leitura do verso 17 ao verso 25. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, vou entretê-los com um acontecido. Isso já faz um bom tempo. Você já deve ter visto alguns desses vídeos sobre expectativas e realidade. Tem muito disso na internet, no YouTube. Expectativa de que algo corra bem, e a realidade é que não acontece tão bem assim. A pessoa vai tentar plantar ali uma bananeira, a expectativa é que consiga, a realidade não ocorre muito bem desse jeito. Bom, pois bem, alguns anos atrás eu lembro de estar na casa da Bruna, na época minha noiva, e eu vi um vídeo de uma prima dela que fazia balé. Embora tivesse ali os seus 9, 10 anos, ela já tinha participado de algumas competições internacionais, e um vídeo dela me chamou a atenção porque ela sentada, ela equilibrava todo o corpo sobre as mãos. Ela conseguia ficar com as perninhas abertas e colocando somente os braços no chão, ela suspendia todo o seu corpo, ela sustentava o corpo. Eu achei aquilo impressionante. No dia que eu vi, ainda estava na casa da Bruna, falei, caramba, que dedicação, né, de uma criancinha de 9, 10 anos. Mas isso não deve ser tão difícil, né? Porque se uma criança está fazendo, eu acho que dá para a gente fazer também, né? Dá para um adulto fazer. Aí eu resolvi sentar no chão e copiar, né? Falei assim, bom, um homem adulto, formado, né, deve conseguir sustentar o seu próprio corpo. E nos 2 primeiros segundos que eu tentei, eu fui tomado por uma gargalhada tão forte dentro de mim, que eu não tinha percebido, eu estava rindo copiosamente. O motivo do meu riso é porque eu percebi que era impossível reproduzir tal ato. Eu não tinha força para sustentar o meu próprio corpo daquele jeito. E eu ria de precisar de ar para respirar, porque eu não conseguia de maneira nenhuma imitar aquilo que aquela garotinha faz. É engraçado que às vezes as nossas expectativas, elas são bem distintas da realidade, né? Bom, esse foi um caso que a minha expectativa ela não estava aquém da realidade. O meu casamento, por exemplo, a festa excedeu as minhas expectativas, foi uma benção. E é muito bom quando a gente excede as nossas expectativas. É bom quando a gente atende, quando as coisas acontecem de maneira que isso acalenta o nosso coração, que atende às nossas expectativas ou excede elas. Isso é muito legal. Quando as nossas expectativas elas são alcançadas, isso gera em nós alegria, não é verdade? A gente está esperando por algo e tem o desejo de que tudo corra bem, e quando acontece, isso gera alegria no nosso coração. Afinal, o resultado da alegria, né, dessa expectativa, é justamente a alegria. Mas e quando o resultado de uma expectativa não alcançada acontece, a sensação é justamente de decepção, não é verdade? A gente espera por algo, a gente torce, às vezes a gente se dedica, e quando algo não acontece, a nossa sensação é de decepção. No meu caso, foi de gargalhada, porque era algo pequeno, era algo engraçado, mas quando a gente se dedica ou espera algo e aquilo não acontece, a nossa sensação é de decepção. E pensando em Filemon, a pergunta que me faço, que me vem à mente, é quantas vezes será que deixamos de atender às expectativas do próprio Deus com relação ao nosso comportamento enquanto cristãos? Quantas vezes nós também ficamos aquém das expectativas de um irmão que esperava um comportamento de nós? Bom, uma vez que nós somos conhecidos como cristãos, a expectativa de que as pessoas têm de nós é de que sejamos como Cristo. É por isso que nós nos identificamos como cristãos. E quando isso não acontece? Isso gera na pessoa, no irmão, no próximo, decepção. Imagino o que isso causa no coração de Deus. Existe um texto na Bíblia famoso justamente sobre isso, não entristecer o Espírito Santo. Então sabemos que somos capazes de gerar decepção e tristeza também no coração de Deus. Bom,
Nas considerações finais de Paulo aqui, a Filemon, nós vamos notar que Paulo tem expectativas com relação a Filemon. E é normal. Precisamos entender também que nós, cristãos, inevitavelmente geramos expectativas para com as pessoas. Elas esperam de nós algo. Se você é cristão, você tem que agir de tal maneira, não é? Se você não é crente, por que você está falando isso? Nossa, está vendo por que ele tomou essa atitude? É claro, ele é crente. Ou seja, existem expectativas. Isso é normal. A questão é, precisamos deixá-la ordenada à palavra de Deus. Porque se as pessoas esperam algo de nós que não condiz com a palavra de Deus, não é problema nosso. Todavia, se esperam algo de nós que é da palavra de Deus, precisamos nos esforçar para atender essas expectativas. Não porque vivemos em função de alegrar os outros, mas, sobretudo, porque vivemos em função de alegrar a Deus. Amém? Tendo feito essa introdução, vamos ler os versos 17 a 25 do livro de Filemon. Diz assim: Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém? Vamos ao Pai em oração. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Bendita é, Pai, a tua palavra, e nós, Senhor, ficamos alegres quando podemos lê-la, quando o Senhor nos dá a compreensão correta do teu texto, da tua palavra. Obrigado, Senhor, por trazer-nos aqui com o intuito de ouvir a tua voz, com o intuito de glorificar o teu santo nome. Sabemos, Senhor, que muitas são as nossas dificuldades, muitos são os motivos que nos afastam de ti. Sobretudo, há uma razão pela qual o Senhor nos mantém firmes, que é o amor concedido em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado em nosso favor. Fomos feitos filhos de Deus, graças ao sacrifício do teu Filho amado. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, acima de tudo, autor e consumador de nossa fé. Te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito possa agora preparar os nossos corações para receber a tua palavra. Que o Senhor, em nome de Cristo Jesus, faça com que os nossos corações se quebrantem, que a nossa mente esteja pronta para absorver, Senhor, a tua mensagem, que nossos ouvidos estejam atentos. Que Satanás não possa roubar essa mensagem, mas que o Senhor faça, Pai, a semente cair em boa terra e que ela possa crescer para dar fruto. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Bom, pensando então, a partir do verso 17, vamos fazer uma nova leitura, somente do verso 17. O texto diz assim: Se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Uma pequena recapitulação aqui. Nós sabemos, então, que Onésimo, ele lesou financeiramente Filemon, porque ele fugiu e ele era escravo de Filemon. Dentro de um sentido, ele era um bem, um recurso de Filemon. E ao fugir, ele lesou a pessoa de Filemon. E agora Paulo manda de volta Onésimo para Filemon. E nós conversamos sobre isso na semana passada, dissemos que Paulo faz isso primeiro porque é o certo, e nós não fugimos do certo. E dissemos também que Paulo faz isso porque ele entende que há possibilidade de crescimento espiritual, tanto para Onésimo
quanto para Filemão a partir dessa situação. E assim eles podem crescer em graça e serem abençoados. Agora, Paulo, depois de ter intercedido por Onésimo, ele dá a sua última cartada. A gente está vendo agora o desfecho do argumento de Paulo. Paulo, brilhantemente, ele começa trabalhando no coração de Onésimo. É interessante que antes de ser incisivo, ele trabalha no coração de Onésimo, dizendo ali no verso 7, você tem reanimado o coração dos santos. Ele diz no verso 4, que ele sempre dá graças a Deus, porque ele escuta da fé e do amor que Filemão tem. Ou seja, ele primeiro leva em consideração, ele fala para Filemão aquilo que faz com que ele goste de Filemão. Irmão, eu te amo porque você é um homem de fé, você é um homem que reanima os santos. Agora, tendo dito isso, precisamos falar de um assunto. Ou seja, ele espera que Filemão se lembre das qualidades pelas quais Paulo tem ele em grande estima, para que ele possa julgar esse novo caso, essa questão com relação à lesão que Onésimo causa ao próprio Filemão. E quando ele pede agora, no seu desfecho de consideração final, Paulo diz, se você me considera companheiro na fé, ele coloca as situações agora num novo patamar. Não pense que você está fazendo pelo Onésimo em primeiro lugar, mas pense que você está fazendo por mim. Se você me considera, receba como se estivesse recebendo a mim. Bom, Paulo não era ladrão, Paulo não era fugitivo, mas está se colocando no lugar de Onésimo. Possível ladrão, ele pode ter furtado o seu senhor para poder chegar até Roma, e certamente um fugitivo. Mas Paulo tem aí a amabilidade de se colocar no lugar de Onésimo. E aqui cabe a primeira expectativa que um cristão, que as pessoas devem ter com um cristão, e ele deve corresponder a essa expectativa. É que um cristão, ele não deve fazer acepção de pessoas. Amém? Bom, sonho em ter essa voz, mas Deus não me deu. Amém. Então, o que acontece aqui, meus irmãos? Um cristão, não deve fazer acepção de pessoas. Há um tempo atrás, lembro de ter assistido um filme com a Bruna e a Larissa, e numa determinada cena do filme, a mãe do mocinho deixa claro que ela não concorda com o relacionamento dele com a menina. Não concorda porque acha que ela é de uma criação X, acha que ela não é boa o bastante para o seu filho, e nesse momento ela não concorda com o relacionamento do seu filho. Até aí, não deu nem para saber que filme é esse, né? Porque todo filme tem essa premissa. Praticamente todo filme tem essa premissa. Porém, algo muito interessante me chamou a atenção nesse filme, que é enquanto ela está deixando claro que ela não concorda com o relacionamento do filho, até então nem conhecia a menina, só sabia de ouvir falar da criação da menina. Nesse momento em que ela está conversando com o filho, ela estava no meio de uma devocional. Ela estava lendo Colossenses. O texto que ela estava lendo era Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Vamos ler rapidamente o texto que aquela senhora estava lendo. Eu estava lendo Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. O texto, curiosamente, diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Que irônico. Ao mesmo tempo que ela lia um texto, ela estava ali reclamando, sem nem conhecer a moça, porque não concordava com o relacionamento do filho. Bom, eu entendo, e isso pode ser um tanto chocante para algumas pessoas, mas eu acho que sim, os pais devem participar ativamente na escolha do marido ou da esposa de seus filhos. Eu acho que esse é o melhor caminho. Um pai deve participar ativamente. Um adolescente, 16, 17 anos, talvez ele não tenha levado em consideração todas as condições
para escolher o seu namorado. Eu, por exemplo, acho que 16 anos não está nem bom para estar namorando agora, confesso. Mas acredito que os pais devem participar. Todavia, se não conhece a pessoa, a gente não pode ainda emitir algum tipo de ponderação, de juízo. Obrigado, irmão John. A gente não pode remitir esse tipo de coisa. Um cristão não pode fazer acepção de pessoas, de maneira nenhuma, principalmente se não a conhece. Aqui, em Filemão, nós vemos que Paulo não está falando sobre afinidade. É até normal que nós tenhamos afinidades com alguns irmãos mais do que temos com outros. Isso é normal, isso não é pecado. Okay? Eu e o Bruno, a gente pode ter algumas coisas a mais para conversar, porque nós dois tocamos violão. Isso pode fazer com que a gente tenha uma afinidade maior. Isso não é desmerecimento. Todavia, o texto não fala de afinidade, o texto fala de tratamento. Paulo, ele pede para que Filemão trate Onésimo, e não que tenha afinidade por ele. Ele fala, trate Onésimo como se você estivesse me recebendo. Então, não é questão de afinidade. O texto fala de tratamento, e não podemos desmerecer um ao outro. Olha o que Tiago fala, em Tiago, capítulo 2, verso 1 a 4. Tiago, capítulo 2, verso 1 a 4, diz assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Em Mateus, no capítulo 5, a gente também pode ver algo da parte do nosso Senhor Jesus, nos dando direções sobre o nosso comportamento. Se você puder abrir comigo em Mateus, capítulo 5, o verso 38 ao 42, o Senhor Jesus nos diz como deve ser o nosso comportamento até em momentos agudos, em momentos um tanto quanto extremos. O texto diz assim, Mateus capítulo 5, verso 38 a 42, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que ele também leve a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Bom, Cristo vai além. No momento de sua crucificação, a oração dele para o Pai é, perdoa esses homens. Eles não têm ideia do que estão fazendo. Eles não têm ideia. O interessante é que depois da última respiração de Cristo, um dos centuriões dizem, verdadeiramente, esse era um homem íntegro, esse era um justo. Nós matamos um justo. Ali naquele momento, para aquele homem, houve reconhecimento da sua atitude inadequada. Bom, o texto vai além ainda, e a partir do verso 43 ao 48, o Senhor Jesus ele aumenta a dimensão do nosso comportamento, ele eleva a barra, ele coloca lá em cima a expectativa que um cristão deve ter. Leia comigo, o verso 43 diz, vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ou seja, ele coloca a barra lá em cima com relação ao nosso comportamento. A grande comissão de Mateus capítulo 28
fala que nós devemos ir ao mundo e pregar a todas as nações. Ele não diz, prega somente para aquele tipo de pessoa. Ele manda pregar a todas as nações, fazendo os discípulos para que eles obedeçam às leis de Deus, obedeçam aquilo que Cristo fala. Em momento nenhum ele nos faz ter acepção. Há uma interpretação um tanto quanto incorreta a respeito do verso 11, no capítulo 2 de Tito. Vamos lá ler para a gente compreender o que o texto quer dizer. Tito, capítulo 2, o verso 11. Às vezes esse texto ele é um pouco torcido para falar uma coisa que não é o que o texto diz nesse momento. O verso 11 diz: porque a graça de Deus, Tito, capítulo 2, verso 11, se manifestou salvadora a todos os homens. Tem gente que lê esse texto e diz: o Senhor Deus vai salvar todos os homens. No final, ninguém vai para o inferno. Tem um grupinho que acredita nisso, que fala: não, ninguém vai para o inferno, porque a graça se manifestou salvadora para todos os homens. Hitler vai estar no céu, fique tranquilo. Bom, entendo que não é isso que o texto diz, principalmente porque se você ler a partir do início do capítulo 2 de Tito, o próprio Paulo está falando sobre como Tito deve se portar para pregar o evangelho para múltiplas pessoas. Ele diz, verso 3, ensine as mulheres. Ele diz como elas devem ser ensinadas. Verso 6, ensine aos jovens. Verso 9, ensine aos escravos. Ele diz todos os tipos de pessoas. E aí no verso 11 ele completa: porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. O que ele quer dizer é o seguinte: nós não sabemos para quem Deus estendeu a sua graça. Portanto, nós pregamos a todos os homens, não fazemos acepções. Não quer dizer aqui que Deus está abolindo, que Cristo está abolindo o inferno. Coisas completamente distintas, ok? Aquele que peca certamente perecerá. Se Cristo não morreu por essa pessoa, se essa pessoa não foi salva e remida a partir do sangue do Cordeiro, não há salvação para essa pessoa. É por isso que nós pregamos o Evangelho, esperando que essas pessoas reconheçam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Bom, o texto então nos explica que devemos nos comportar como cristãos, sem fazer acepção de pessoas. Eu devo pregar para toda e qualquer pessoa, seja ela quem for. Essa deve ser a prerrogativa de um comportamento cristão. Essa deve ser a expectativa de um comportamento cristão. O texto prossegue de Filemão. Você pode voltar ali, passar um pouquinho. Você está em Tito, vai passar Hebreus, Tiago. Opa, falei besteira. A gente vai recuar. Depois de Tito, já vem Filemão. Bom, o texto segue, versos 18 e 19. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. E aí, então, a gente percebe uma outra expectativa, que um cristão deve se identificar com as falhas das pessoas. Ele deve colocar-se no lugar dos outros. Nós já falamos sobre isso, mas é importante reforçar. Paulo entende muito bem sobre esse assunto. Ele passou por isso. Se você abrir em 1 Timóteo, verso 15 e 17, há talvez a frase de Paulo que melhor exemplifique todo o ministério dele. Eu gosto muito desse texto. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15 e 17, Paulo diz: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Quando ele começa dizendo isso, ele está chamando a atenção dos seus ouvintes. É como se ele dissesse: fica atento com o que eu vou te dizer. Preste atenção no que eu te digo, porque é verdade. E aí ele continua: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém.
O que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Paulo ele chega à percepção que todos nós cristãos precisamos chegar. Nós não somos bons. Não há benefício para Cristo ter morrido por nós. Tem gente que pensa que está fazendo um grande favor para Deus. Nossa, eu faço tanto por Jesus, eu faço tanto pelo Evangelho. Nossa, se a gente ganhar aquela alma ali para Deus, aí sim vai ficar bom. Meus irmãos, nós não temos mérito em nós. O mérito nos foi dado pelo sangue de Jesus. Somos salvos na justiça do único justo, não na nossa. Somos todos injustos. Então, Paulo chega à conclusão que todo cristão precisa chegar, senão não vai poder aproveitar da graça do próprio Deus, de que eu não mereço isso. Eu sou mau. Deixando-me Deus a minha própria sorte, eu vou afundar em pecado, em desgraça. Se Deus não me salvar, não há condição de que eu me salve sozinho. Então, Paulo, quando chega a essa conclusão, ele dá um segundo passo. No verso 16, ele diz: mas por isso mesmo que alcancei misericórdia, porque eu, sendo o pior, Deus demonstra graça comigo, quanto mais aos outros. Esse texto, Paulo não está sendo só humilde. Ele não está apresentando somente humildade. Ele realmente crê, verdadeiramente, que ele é a pior pessoa da terra. Porque ele fez muito contra o povo de Deus, contra o próprio Cristo. Basta dizer que o próprio Cristo precisou ir até ele dizer: por que você me persegue? Paulo tem percepção de que ele é o pior dos pecadores, mas ele entende, mais ainda, Cristo é gracioso. Se Deus ama a mim, que sou o pior, quanto mais ele apresenta graça a outras pessoas, que não são tão ruins assim. É interessante pensar por esse ponto. Paulo, então, entende que essa é a força do ministério dele, essa é a direção pela qual ele deve seguir com o seu ministério. Deus deu misericórdia para mim. Eu preciso apresentar essa misericórdia para outros. Eu preciso transmitir essa graça para outros. Por isso que ele prega a gentios que, embora não fossem judeus, não fossem hebreus, não fossem o povo da aliança, ele entende: eu sou hebreu de hebreus, ainda assim fui o pior. Quanto mais Deus tem amor para com os outros. E então esse é o motivo pelo qual ele prega, essa é a direção que o ministério dele é levado. Então é um homem que prega o evangelho compreendendo isso. Bom, todos nós conhecemos a parábola do bom samaritano. Acho que eu posso dizer isso com segurança, né? A parábola do bom samaritano é tão comum que às vezes nós vemos filmes reproduzindo essa fala, essa parábola de Jesus. O texto está em Lucas capítulo 10, verso 25 ao 37. A gente vai ler ela. Nós já conhecemos a parábola, e isso é bom, mas fica a pergunta: por que Jesus contou essa parábola? Você já parou para se perguntar isso? A gente às vezes conhece tanto a parábola, mas esquece o motivo pelo qual Jesus contou. Por que Jesus contou essa parábola? O que queria o mestre quando estava contando a parábola? Ora, sabemos que a parábola, nesse caso, servia às vezes para explicar. Então, o que Cristo estava tentando explicar quando contou essa parábola? O que ele queria demonstrar? Veja comigo, Lucas capítulo 10, verso 25, nós iremos até o 37. Verso 25 diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Interessante isso, como você a lê? Verso 27, ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas, verso 29, ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí agora então nós entendemos o motivo da parábola. É uma resposta à tentativa de alguém se justificar. Quem é o meu próximo?
Jesus responde a partir do verso 30. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Verso 36. Qual desses 3 você acha que foi o próximo desse homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Verso 37. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Disse-lhe Jesus: vá e faça o mesmo. Bom, interessante isso. O que está acontecendo nesse caso? Para a gente entender, para a gente absorver um pouco mais desse texto, a gente precisa entender quem é o samaritano. Porque o texto diz que um sacerdote, e todos nós temos uma compreensão, ainda que mínima, sobre um sacerdote, o que ele deve fazer, e a gente entende que esse sacerdote não estendeu a mão. Depois a gente entende que um levita passou, alguém de adoração, alguém relacionado justamente a cultuar a Deus. Em momentos de guerra também era o levita que ia para tocar os instrumentos para aquecer o povo, para que se preparasse para a guerra. Então, ao mesmo tempo que o levita estava tocando para glorificar a Deus, ele preparava o povo para a marcha, para o combate, entendendo: você não precisa desanimar, porque o Senhor teu Deus está contigo. Ele vai guerrear junto com você. E aquilo preparava o guerreiro para o combate. Mas esse levita, alguém tão próximo de Deus, também não parou. Quem é esse samaritano? Por que não falou um outro homem passou, mas por que ele falou do samaritano? Importante entender que a figura do samaritano aqui, ela é colocada em consideração porque os judeus tinham preconceito dos samaritanos. Preconceito forte, ao ponto de que eles não passavam por Samaria. Se o local onde eles tivessem que passar estivesse além de Samaria, eles davam a volta, mas eles não passavam por lá. Tanto é que em João capítulo 4, os discípulos ficam surpresos, porque Cristo não só quer passar por Samaria, mas como ele quer aguardar, ele quer descansar em Samaria. E isso para eles é estranhíssimo. Por quê? Porque no momento que as 12 tribos se dispersaram entre 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, Samaria tornou-se a capital do Reino do Norte, e o povo do Reino do Norte, assim como do Sul, cometeu graves pecados, mas o Reino do Norte ele foi mais além nos seus pecados, nas suas ofensas diante de Deus. E uma coisa que os samaritanos fizeram era o que Deus tinha dito que não poderia se fazer, que era não cuidado com a miscigenação. E aqui a gente tem que entender, abrir um parêntese, porque Deus não é xenofóbico. Não é isso. O motivo pelo qual Deus diz: não façam, não se casem com outros povos, se vocês se casarem com outros povos, vocês vão adquirir o ensino desses caras. E com o ensino desses caras, vocês começam a abandonar a sua própria fé. Casar-se com alguém com um ensino diferente do teu pode te levar à apostasia, ao abandono da fé. E isso é perigoso. E isso eu, como teu Deus, não tolero. Não faça outros deuses, lembra disso? Não tomarás para si outros deuses. Portanto, não case. Por quê? O objetivo, por isso, não é xenofobia. Afinal de contas, Ruth era uma moabita. Falamos dela. E ela é vista como uma mulher de valor. O problema aqui é que esse povo, ao compactuar-se em casamento com outros povos, abandonou o seu Deus. Salomão criou locais de adorações para outros deuses em quase todo o território pertencente ao povo de Deus. O homem tido como mais sábio pecou no que parece ser um rudimento da fé, abandonando o evangelho e permitindo que outros povos, que outros deuses fossem adorados, em vez do único Deus. O samaritano, então, é um povo visto com preconceito, porque é um povo miscigenado e o problema dessa miscigenação
é adoração. É um povo considerado apóstata. É um povo que abandonou as práticas. É um povo que deixou de seguir a Deus. Então a gente não anda com esse camarada. Esse era o pensamento do judeu, do hebreu. Então havia um preconceito. E esse preconceito não está certo, tá, irmãos? Esse preconceito não está certo. Tanto é que o próprio Cristo usa ele como exemplo. E ele diz, então vem alguém que aparentemente não deveria prestar auxílio. E ele presta auxílio. E ele cuida. E ele zela. E aí Cristo pergunta, verso 36, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E a resposta é, certamente, o samaritano. No final das contas, o que Cristo disse para esse rapaz é, você não tem desculpa para não amar o seu próximo. Você não tem pretexto para deixar de amar alguém. O samaritano fez isso. Ele tinha todos os motivos para não servir, para não amar. E ele foi e cuidou. Ora, se é assim, devemos nos identificar com as falhas dos nossos irmãos ou do próximo, nos colocarmos no lugar dele e amá-los. E levarmos essas pessoas a Cristo. Bom, cristãos, outros devem procurá-lo para desabafar. Isso aqui é algo interessante. Porque se há uma expectativa com relação ao nosso comportamento e, de acordo com a parábola do próximo, nós somos então canal para ajudar vidas, as pessoas devem nos ver como essas pessoas. Alguém deve te procurar e falar assim, preciso desabafar, e tem que ser com você. Não pode ser com outra pessoa, tem que ser contigo. Mas por que contigo? Porque você é cristão. Tem que ser contigo. De vez em quando no trabalho algo assim acontece comigo. Posso tirar uma dúvida com você? Posso? Eu sei que você está ocupado, mas será que você tem 2 minutinhos para tirar uma dúvida contigo? Pode sim, meu irmão. Eu precisava conversar com alguém e ninguém vai me entender. Ou ninguém vai me dar um bom conselho, mas eu acho que você vai dar. Essa tem que ser a nossa percepção. Quando isso acontece, eu não me encho de orgulho. O meu pensamento é, ok, eu ainda não fui deixado de lado pelo próprio Espírito. O meu pensamento é justamente esse. Por quê? Essa é uma prerrogativa, não é uma excelência em ordem. É assim que eu devo ser. Se eu não for assim, eu estou errado. De vez em quando a gente vê isso. Né? Nossa, essa pessoa ela é honesta. Outro dia ela encontrou dinheiro na rua e devolveu. Meu irmão, honestidade tem que ser uma prerrogativa. Honestidade não é motivo para você ser elogiado. É o mínimo, é o básico de se viver dentro de uma sociedade moral. Ser, então, um exemplo, para nós cristãos, é o mínimo, é o mais baixo que devemos ser, porque Cristo nos disse que era assim que deveríamos agir, para que fôssemos como o nosso Pai. Não foi Ele que disse? Porque o nosso Pai, Ele ama até os inimigos, porque Ele faz o seu sol, o sol que é dele, nascer sobre os inimigos. Então, devemos ser assim também, para nos parecermos com o nosso Pai. Então, meus irmãos, se alguém te procura para desabafar, para confessar pecados, para dizer que está necessitado, esse é um bom caminho, você está bem, porque esse é o nosso propósito, precisamos apontar para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Mas se alguém te teme por medo dos seus julgamentos, precisamos corrigir a rota, porque não é esse o caminho que Deus espera de nós. Alguém não pode dizer, meu Deus, Augusto não pode nem saber disso, que se o Augusto souber disso, as pessoas não devem nos ver assim. Nós somos o povo que oferece redenção, não oferecemos julgamentos. Quem diz quem vai para o céu, quem vai para o inferno, não sou eu, é o próprio Deus. Então, o que a gente faz é o que Deus nos mandou fazer, estender a mão. Bom, outra expectativa, os cristãos devem abençoar uns aos outros e buscar pela excelência. O verso 20 e 21 de Filemão falam sobre isso. Verso 20 diz assim, sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Não foi sem querer que ele usou o mesmo verso, a mesma palavra do verso 7, que diz que alegra o coração dele, que Filemão reanima os santos. Agora aqui ele diz, reanima o meu coração. Não é sem querer que Paulo está usando essa palavra.
Verso 21, escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. O caminho do cristão é um caminho de excelência. O Senhor nos chamou para sermos melhores. Certamente não seremos perfeitos, mas essa é a nossa busca. Até o Senhor nos chamar ou voltar para nos buscar, nós continuaremos buscando pela excelência. Paulo espera receber algo do seu irmão Filemon, mas o interessante é que o seu pedido não é para si, é pelo próximo. Ele diz, você é meu irmão, eu espero receber algo de você. É normal, é uma expectativa santa. Nós não somos irmãos? Não caminhamos juntos? Não choramos e lutamos juntos? Então eu espero receber algo de você. Mas aquilo que ele espera receber não é para ele. Ele ora, se nós somos irmãos, o que eu te peço? Perdoa, Onésimo. Essa é uma outra faceta do cristão. Ele é um povo de perdão. Ele é um povo que perdoa, porque ele entende que foi perdoado. Ele entende que foi perdoado. Então ele não pode oferecer outra coisa que não seja aquilo pelo qual salvou a própria vida. Nós oferecemos perdão porque entendemos que fomos salvos graças ao perdão concedido por Cristo, que consumou nossos pecados no Calvário. Enquanto não entendermos isso, não poderemos absorver o melhor que o Senhor Deus tem para nos oferecer com relação a um caminho de excelência e misericórdia. Poderia ser você, ali fora. Poderia ser você, tomando naquela atitude. Mas por misericórdia do Cordeiro, você não está ali. O seu papel é oferecer o mesmo perdão que lhe foi oferecido. Quantos você abençoou nessa semana? Eu acho que há umas 3 semanas, ou quase um mês, o pastor falou sobre isso. Se você se aplicar em abençoar uma pessoa por semana, quanto você não estará fazendo para o reino de Deus? Você já parou para pensar nisso? Eu preciso abençoar alguém, essa semana, com alguma coisa, uma palavra, talvez fazer um favor, uma carona, alguma coisa. Eu preciso abençoar alguém. Peça a Deus, Deus, me dê oportunidades de abençoar alguém. Essa deve ser uma das nossas preocupações, meus irmãos. Precisamos estar preocupados em ser bênção para os nossos irmãos. Essa é uma preocupação legítima. Bom, Paulo tem expectativa de que Filemão não será apenas bom, mas excelente. E agora você vai comigo lá para 1 Coríntios capítulo 3, e a gente vai ver algo sobre um caminho de excelência. 1 Coríntios capítulo 3. E aí eu te pergunto, que tipo de cristão queremos ser? 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 a 15, Paulo diz o seguinte: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa, que a gente chama de galardão. Verso 15, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Eu acho isso interessante. Vamos conceituar aqui a situação. O que Paulo está querendo dizer é que uma vez que você é convertido pelo próprio Cristo, uma vez que você é transformado, você foi salvo. E nós, batistas, entendemos que a gente não perde salvação. Salvação foi algo que Deus nos deu. Eu sou incapaz de perder a minha salvação. É claro que a partir daí vem outras perguntas, que a gente pode falar num outro momento, mas essa é uma prerrogativa do batista. Nós não entendemos que a gente pode perder a salvação. Caramba, não posso falar palavrão, porque senão eu vou perder minha salvação. Não, por eu ser salvo é que eu não falo palavrão, entende? É por conta da outra coisa que minha prática, ela muda, ela se transforma. Mas aqui, então, Paulo está falando justamente sobre as nossas práticas, aquilo que a gente faz para o Senhor. E ele diz no final, vai chegar o dia,
a luz, o dia trará a luz, e a gente vai ver a obra de cada uma dessas pessoas. Então, quer dizer que eu posso ser salvo e ser um cristão medíocre. Vou repetir, eu posso ser salvo e ser um cristão medíocre. O que isso quer dizer? Eu fui salvo, mas pouco fiz pelo reino. Porém, Paulo fala isso, não é esse o objetivo, não é esse o tipo de cristão que devemos buscar ser. Se você foi salvo pelo Senhor Jesus, mas pouco fez pelo reino, foi salvo. Porém, não é esse a nossa expectativa. Nós fomos chamados para trilhar um caminho de excelência, que as nossas obras possam ser como um diamante, e não como a feno e como a palha. Eu não quero chegar no grande dia, e o próprio Deus me falar isso, olha, você está aqui por um fio de graça, porque você pouco fez. Não quero ouvir isso. Certa vez eu tive que comprar um violão, eu chamei o irmão Tiago para ir comigo, para comprar um violão. Ele tem um conhecimento maior do que o meu para perceber ali questões de trasteado do violão e etc. Então, eu chamei ele para ir comigo, se ele pudesse estender esse favor. E compramos o violão, ele escolheu direitinho o violão para mim. Na volta, ele disse, Augusto, vamos passar numa casa de material de construção, eu preciso comprar algumas coisas lá para casa. Claro, meu irmão, vamos até lá. Bom, fomos na casa de material de construção, ele comprou aquilo que precisava, escolheu ali alguns pequenos parafusos e outras coisas, e saímos. Quando chegamos na porta do carro, ele com os parafusos na mão disse, ela não cobrou o parafuso, eu esqueci de apresentá-los. Voltamos para que o parafuso pudesse ser cobrado. Quando voltamos até lá, a moça se surpreendeu. Ela, voltou por causa do parafuso? Ele, você não cobrou aqui o valor do parafuso. A moça, não, ele é barato, centavos, não tem problema. Aí ela brincou com ele e disse, essa porta, quando você sair, ela não vai apitar, porque o parafuso é muito pequeno, não dá para colocar aqueles códigos de barra que vão fazer ali na hora da passagem da porta, apitar, dizendo que alguém está furtando. Então, ela brincando com ele, ela disse, a porta não vai apitar, não precisa ficar tão preocupada assim com o parafuso. Aí o irmão Tiago sabiamente disse para ela, não é essa porta que me preocupa. Não é essa porta que me preocupa. A gente quer passar por outra. Amém? Nosso objetivo tem que ser buscar por excelência. É o que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Esse é o tipo de cristão que devemos desejar ser. Mas caminhando, uma outra expectativa. Um cristão precisa orar crendo que Deus ouve e intercede por ele. Verso 22 de Filemon, ele diz, além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Que interessante isso. Paulo, ele diz, prepara um quartinho para mim, daqui a pouco eu estou chegando, que eu tenho tanta fé que Deus vai responder a sua oração, que daqui a pouco eu estou contigo. Olha a expectativa de Paulo. Ele podia dizer, eu creio no poder da minha oração. Eu sei que o meu Deus é fiel e Ele vai responder a minha oração. Ele poderia ter dito isso, ele não está errado. Mas olha o que ele diz, eu sei que você ora por mim. E por conta da tua fidelidade, Deus vai responder isso. Essa é a minha fé. É muito interessante esse posicionamento de Paulo. E nós precisamos crer que Deus responde a oração. Eu sinto em meu coração que Deus tem me desafiado a orar por conversões. A orar mais por conversões. Que mais pessoas se convertam ao Evangelho. Porque é benéfico para elas. Muitos são os que se perdem. Muitos são os desesperados. Muitos são aqueles que se alegram como palhaços de circo, passeando em festas, tentando ser a alegria da festa, mas o coração está sangrando por dentro, porque não encontrou ainda aquilo que pode ser a resposta para o desejo de sua alma, que é o próprio Filho de Deus. Então, Senhor, eu sinto que o Senhor tem me desafiado a isso. Precisamos orar pelos perdidos, precisamos orar pelos feridos, e eu creio que através das orações o Senhor pode nos responder. Bom, eu digo isso porque eu entendo que através de uma oração, um anjo libertou a Pedro. Então eu posso orar. Você vê isso em Atos capítulo 12. Através de uma oração e cantando louvores, Paulo e Silas foram libertos numa prisão, mas não fugiram. Atos capítulo 16, verso 25, você pode ver isso lá.
Bom, a gente também vê em Atos, no capítulo 4, no verso 31, que os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo, e o lugar que eles estavam tremia, porque eles oravam. Isso através da oração. E existem grandes coisas que o Senhor pode fazer através da oração. Ainda hoje Ele faz. Martin Lloyd Jones, talvez um dos maiores pregadores que esse mundo já viu, era médico do rei da Inglaterra, abandonou o ofício para poder pregar o Evangelho. E ele, ao comentar sobre a esposa de Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas do século XVII dos Estados Unidos, ele dizia que Sarah Edwards, certa vez, Sarah Edwards orando em seu quarto, o seu marido Jonathan, quando abriu a porta, ele encontrou a esposa flutuando em oração. Ela estava a alguns centímetros do chão, flutuando enquanto orava. Meus irmãos, é difícil de crer numa situação dessa, mas Deus ainda faz. Certamente, Ele só faz pelos motivos certos. É interessante ver isso, né? Por que Ele fez uma moça flutuar num quarto escondido? Por que Ele não fez nas multidões? Bom, eu entendo que se Deus me fizesse flutuar aqui agora, e Ele tem poder para fazer isso, talvez eu fosse idolatrado. E Deus não quer isso. Quem deve ser adorado é o Cordeiro, é o próprio Deus, e não a nós. Salmo 115, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dai toda a glória. Bom, quero ler também sobre oração, um texto breve, no livro Heróis da Fé, do Orlando Boyer. É um livro interessante, ele vai falar sobre homens cristãos que tiveram grandes carreiras da fé ao longo dos anos. E aqui há uma leitura interessante. O livro é todo bom, mas essa leitura ela me chamou bastante atenção. É logo nas introduções, vai falar sobre uma moça chamada Dabney. Preste atenção. A irmã Dabney é uma crente humilde que se dedica a orar. Seu marido, pastor de uma grande igreja, foi chamado para abrir a obra em um subúrbio habitado por pobres. No primeiro culto, não havia nenhum ouvinte, somente ele e ela estavam presentes. Ficaram desenganados. Era um campo dificílimo. O povo não era somente pobre, mas depravado também. A irmã Dabney viu que não havia esperança, a não ser clamar ao Senhor, e resolveu dedicar-se persistentemente à oração. Fez um voto a Deus, que se ele atraísse os pecadores aos cultos e os salvasse, ela se entregaria à oração e jejuaria 3 dias e 3 noites no templo, todas as semanas, durante um período de 3 anos. Logo que a esposa daquele pastor angustiado começou a orar sozinha no salão dos cultos, Deus começou a operar, enviando pecadores, a ponto de o salão ficar superlotado de ouvintes. Seu marido pediu que orasse ao Senhor, para que ele lhes desse um salão maior. Deus moveu o coração de um comerciante para desocupar o prédio fronteiro ao salão, cedendo-os para cultos. Continuou a orar e jejuar 3 vezes por semana, e aconteceu que o salão maior também não comportava os auditórios. Seu marido rogou-lhe novamente que orasse e pedisse um edifício, onde todos quantos desejassem assistir aos cultos pudessem entrar. Ela orou, e Deus lhe deu um grande templo situado na rua principal desse subúrbio. No novo templo, também a assistência aumentou, a ponto de muitos ouvintes serem obrigados a acompanhar as pregações de pé nas ruas. Muitos foram libertos dos pecados e batizados quando os crentes sentem dores em oração, é que renascem almas. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmo 126, verso 5. Essa é uma história real. É interessante pensar nisso. Uma moça preocupada com almas, ela não pediu por ela pediu por outros, ela implorou: Deus, salva os perdidos. Salva os perdidos. E o Senhor Deus foi dando condições para que isso fosse acontecendo, para que houvesse estrutura física, para que mais pessoas fossem salvas. Esse texto me enche de fé. E eu sempre pergunto a mim mesmo: eu creio realmente em oração? Eu creio que o Senhor pode agir dessa maneira ainda hoje? Certamente precisamos crer assim, meus irmãos. Bom, um cristão também deve valorizar os que andam do seu lado. E eu já estou perto do fim.
Seja um pouco paciente comigo, meus irmãos. Verso 23 e 24, diz assim: Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim também como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Paulo faz questão de chamá-los de cooperadores. No verso 4 a 7 de Filemon, a gente percebe claramente que Paulo faz questão de elogiar a Filemon. Sejamos também pessoas assim. Essa deve ser uma expectativa do cristão. Devemos ter palavras boas e elogiarmos uns aos outros. Às vezes estamos precisando justamente de um elogio, de uma motivação, de uma mão amiga que diga: continue, persista. Eu gosto disso em você. Isso gera uma fé no nosso coração, não é verdade? Alguém diz para ti: sabia que eu gosto do jeito que você canta? Sabia que eu gosto do jeito como você senta nos cultos? Ué, por quê? Isso me dá uma sensação de reverência. Eu me sinto mais próxima de Deus quando estou perto de você. Que coisa boa de se dizer, não é verdade? Às vezes a alma está em frangalhos, mas ouvir isso acalenta o nosso coração. Por fim, a graça faz parte no presente, no começo e no fim da vida do cristão. Essa também é uma expectativa. O pastor começou o culto dizendo: nós somos um povo alegre, precisamos ser um povo alegre. A expectativa é de que sejamos um povo que transborda graça. Verso 3 de Filemon, Paulo começa dizendo: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É a coisa mais importante que a gente deve pedir, por graça. Que a graça do Senhor esteja contigo. No meio do texto, a gente percebe que Paulo intercede por graça. Ele pede que Filemon estenda graça a Onésimo, perdoe-o. E agora, no fim, ele termina o texto pedindo: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Precisamos ser um povo que transborda a graça, porque fomos salvos por uma graça imerecida. Não podemos fazer nada para fazer valer o sacrifício de Cristo. É interessante, o Senhor nos comprou pelo seu sangue, não foi barato, foi caro, mas nós não conseguimos reproduzir esse valor e pagar de volta, ao mesmo tempo que foi de graça. É engraçado pensar nisso, né? Só o evangélico tem dessas coisas. É de graça, mas foi caro demais. Precisou do sangue do Cordeiro, o único justo. O único justo. De vez em quando a gente vê na TV alguma história triste, a gente fala: nossa, não merecia. O Cordeiro não merecia. Aquele que não tinha pecados nenhum, se fez pecado por nós. Estendeu graça para quem não merecia. E por graça nós caminhamos, nós continuamos. A nossa expectativa é que o Senhor que nos deu graça volte para nos resgatar, para que em graça nós possamos cantar de fato o seu amor. Esse é o motivo do Evangelho. Essas são expectativas santas que o povo deve ter, que nós devemos ter uns para com os outros, porque é assim que o Senhor Jesus de fato quis. Foi assim que Ele se apresentou. Ele nos chama de irmãos. Não é à toa que Paulo nos diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Ele não diz que nós somos herdeiros de Cristo. Não, nós somos herdeiros de Deus, mas co-herdeiros com Cristo. Deus, por misericórdia, fez do seu Filho nosso irmão. Nosso Senhor e nosso Salvador, mas fez dele nosso irmão e nos salvou. E nós somos, então, hoje, estamos garantidos na graça daquele que morreu por nós. Amém? Vamos nos colocar de pé e cantar, e que sejamos esse povo que por graça vive, e que essas expectativas sejam sanadas em nós, que os perdidos tenham expectativas santas e possam buscá-las em nós, para que possamos estender graça a quem precisa, porque aquele que tinha graça abundante estendeu para nós, que precisávamos também. Amém? Vamos orar. Enquanto isso, os irmãos de louvor podem se posicionar, por gentileza. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Quão tremendo Tu és. Obrigado, Senhor, porque o Teu Filho Jesus Cristo não tinha necessidade de salvar-nos, mas Ele o fez por amor.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor não viu valor em nós, porque se esperasse ver valor para nos salvar, certamente homem nenhum seria salvo. Todavia, ainda que sem valor, o Senhor deu seu Filho e nos amou. Obrigado, Senhor Jesus, por nos amar. Obrigado, Deus Pai, por tremendo amor. Obrigado, Senhor, porque não fosse o seu amor, não haveria esperança e salvação, mas fomos salvos pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus, a reproduzir esse amor em todos os dias de nossas vidas. Que possamos oferecer amor aos nossos irmãos, que possamos oferecer amor aos perdidos, que hajam expectativas santas que possam ser correspondidas, Senhor. Porque é assim que o Senhor deseja de nós, teu povo, teus filhos. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, que essa mensagem fique em nossos corações. Se nos falta algo para exercê-la, Senhor, dê-nos força, Pai. Dê-nos aquilo que precisamos, Pai, para obedecer a Tua palavra, para servir a Ti, Senhor. Somos o Teu povo, queremos cumprir a Tua vontade. Portanto, Senhor, nos dá condições disso, porque sabemos que somos fracos, porque sabemos que a carne tem militado contra o nosso espírito e aquilo que é mal nós temos feito. Tem misericórdia do teu povo e fortalece-nos. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a ter uma vida guiada pelo teu Espírito, para que haja transformação de vida, porque entendemos que sem santidade é impossível agradar a Ti, é impossível ver-Te. Portanto, Senhor, condiciona-nos, Senhor, a viver uma vida que agrada a Ti, uma vida que é bênção para os nossos irmãos e bênção para aqueles que precisam conhecê-lo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.